Olá, boa noite a todas e a todos, saudações canábicas. Eu quero começar agradecendo a toda a equipe da paróquia do Pariticão pela oportunidade de mais uma vez estar compartilhando a minha experiência, meu conhecimento no tratamento utilizando a cannabis no tratamento de diversas patologias. Eu já tive anteriormente na paróquia para falar do tratamento da cannabis em pacientes com dor e hoje eu vou falar do tratamento da epilepsia utilizando a cannabis. Meu nome é Pedro Melo, eu sou médico acupunturista, pós-graduado em dor e em neurociências aplicadas à clínica. Eu me graduo em 2006 na ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba, e em 2014 eu venho até Recife para fazer a minha residência médica e minha especialização. Nesse mesmo ano, eu começo a prescrever e acompanhar pacientes que têm critérios para fazer uso da cannabis em seu benefício. Esse trabalho ele inicia desde que eu participei do 4º Simpósio Internacional do uso da cannabis medicinal, que foi organizado pelo CEBRID e a Unifesp, que também tem essa participação importante aqui nesse curso, e a partir dali foi um marco para eu iniciar minhas atividades com pacientes na utilização da cannabis. Pois bem, como eu tinha falado anteriormente, hoje a gente vai falar do tratamento da cannabis na epilepsia, que é uma patologia muito importante, com muito impacto social e que durante toda a história veio sendo tratada de diferentes formas. Anteriormente na Grécia Antiga era tratada como uma doença sagrada, e posteriormente na Idade Média como uma doença demoníaca. E somente depois, o Hipócrates, ele vai trazer um conceito que já tinha sido abordado anteriormente pelo médico Ateia, um médico da medicina hindu, a medicina Ayurveda, que dizia que na verdade a epilepsia não era sequer nem uma doença demoníaca e nem uma doença sagrada, que se tratava de uma hiperatividade, na verdade de uma anormalidade do funcionamento do cérebro. Bom, aí a gente tem uma imagem que demonstra um eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um dos exames, o exame padrão ouro para a gente investigar os tipos de crise epiléptica. E a epilepsia ela pode ser definida pela hiperatividade neuronal, e circuitos cerebrais levando em conta descargas elétricas excessivas e sincrônicas. Ou seja, se uma única crise convulsiva é definida pela hiperatividade, surge em decorrência de causas agudas, como um distúrbio hidroeletrolítico, um trauma crânioencefálico ou qualquer outra coisa que uma vez que você cesse o estímulo, a pessoa pare de convulsionar e não repita a convulsão, então a gente tem uma convulsão isolada que não é uma convulsão epiléptica. Um caso clássico que a gente se depara com muita frequência é a convulsão febril, que ela acontece em pacientes infantis, na faixa etária de 6 meses a 6 anos de idade, e aí quando cessa esse estímulo, o paciente não volta a apresentar crises, nenhum tipo de crise. E por outro lado, a gente tem aqueles pacientes que têm o diagnóstico de epilepsia, seguindo os critérios, e que inclusive muitas vezes complica, com o que a gente chama de estado de mal epiléptico, que já vem a ser aquele paciente que dura mais de 30 minutos apresentando um episódio de crise convulsiva, ou aqueles casos onde entre uma crise e outra o tempo é tão curto e o paciente não recupera a consciência. Então, daí a gente pode já considerar como um estado de mal epiléptico. Então, como definição, a gente tem a ocorrência espontânea e imprevisível dessas convulsões, isto é, esses sinais e sintomas transitórios devido à atividade neuronal excessiva e sincrônica. Esse conceito é um conceito que também já aparece nos próprios artigos do Simonato, de 2018, e que tem numerosas crises, numerosas consequências psicossociais e cognitivas. E além disso, neurobiológicas, porque a cada crise o paciente passa a ter um comprometimento, devido à injúria, que o cérebro está sofrendo frente àquela descarga excessiva e anormal. Pelo menos 2 convulsões não provocadas ou reflexas ocorrendo em mais de 24 horas para a gente identificar como uma epilepsia, e uma convulsão não provocada ou reflexa
e uma probabilidade de convulsão adicional semelhante ao risco geral de recorrência, ou seja, a 60% ou mais após 2 convulsões não provocadas, ocorrendo nos próximos 10 anos. Então não é qualquer crise convulsiva que a gente vai caracterizar como uma epilepsia, né? Tem que seguir alguns critérios. A classificação, essa classificação é uma classificação que ela foi atualizada há 3 anos, né? No final de 2017, a Liga Internacional de Epilepsia traz essa nova classificação, onde as epilepsias vão ser classificadas baseada no início, né, das suas convulsões. Se ela tem um início numa parte do corpo, ou seja, se ela é focal, se ela é generalizada, combinada ou até mesmo desconhecidas. Como eu disse anteriormente, a epilepsia causa muito impacto social, né? São aproximadamente 70 milhões de pessoas com diagnóstico de epilepsia, e o que chama mais atenção é que 4/5, ou seja, 80% das pessoas com epilepsia vivem numa condição socioeconômica comprometida, de baixa renda ou de pobreza. E talvez por isso também explique-se, mesmo o tratamento não sendo tratamento considerado dos mais caros, que 75% das pessoas com diagnóstico, ela não tenha o devido tratamento. Ou seja, a gente está falando que de cada 4 pessoas, 3 delas não vão ter um tratamento de maneira adequada. E isso é muito impactante, tendo em vista todo o comprometimento que a epilepsia ela provoca. Bom, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem os mecanismos básicos de ação de drogas antiepilépticas. Hoje são mais de 25 drogas antiepilépticas utilizadas, né, como arsenal terapêutico. E aí, para explicar o que cada droga faz nesse tratamento, a gente tem que entender que quando a gente fala de uma hiperexcitação, a gente está falando que a comunicação entre um neurônio e o outro, que são as células do cérebro, ela se dá de uma forma neuroquímica. Ou seja, através dos neurotransmissores enviado de uma célula a outra, que a gente chama da célula que tem a sua fenda pré-sináptica e o neurônio com a sua fenda pós-sináptica. Nesse espaço aqui é que vão ser liberados esses neurotransmissores. Dependendo do tipo de neurotransmissor e da intensidade da excitação, o que a gente vai ter é uma hiperexcitação ou uma inibição dessa excitação. Cada neurônio ele tem os receptores. Esses receptores eles podem ser receptores metabotrópicos, né, ou receptores de canais de íons. No caso dos receptores canabinoides, eles são receptores acoplados à proteína G, são receptores metabotrópicos, mas algumas drogas elas vão agir nesses canais. E aí a gente tem alguns exemplos de drogas, né, nessa tabela, que são drogas conhecidas, como por exemplo a carbamazepina, a fenitoína, lamotrigina, o valproato, o topiramato, que eles vão agir como? Induzindo um bloqueio funcional dos canais de sódio. Quando ele bloqueia, a gente sabe que a abertura dos canais de sódio, ele permite uma hiperexcitabilidade, e uma vez que bloqueia esses canais, então a gente tem uma proposta aí, utilizando esses medicamentos, que também diminui essa hiperexcitação. No caso dos benzodiazepínicos, e aí a gente está falando do quê? Do diazepam, né, principalmente, tem outras drogas, alprazolam, né, nitrazepam, benzodiazepínicos, os barbitúricos, né, o fenobarbital, esse tipo de droga, ele já tem outro mecanismo de ação, que é a estimulação direta ou indireta de transmissão inibitória. A gente tem um neurotransmissor inibitório, que é o GABA, predominantemente inibitório, e essas drogas vão agir com esse mecanismo de ação, né? Temos também o topiramato agindo com a inibição de neurotransmissão excitatória, né? O neurotransmissor glutamato, ele é excitatório. Se você diminui, né, essa neurotransmissão, então você diminui também se você diminui o aporte, a liberação de glutamato, você também vai ter uma diminuição dessas crises convulsivas, né, manifestado clinicamente. No caso também a gabapentina, pregabalina, com a modulação de canais iônicos de cálcio, e o brometo de potássio, né, que pelos canais de cloreto, induzindo uma hiperpolarização. Então, o que a gente tem aí são exemplos de drogas, como eu falei, não se esgotam aí nessas drogas, porque são diversos
né? São mais de 25 drogas atualmente, e esses são alguns dos mecanismos básicos de ação. E no caso dos canabinoides, primeiro a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de canabinoide agindo no corpo, a gente tem que entender que existem os endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelo corpo, né? E aí a gente tem um exemplo da anandamida, que é o araquidinoil, o anandamida, que no suscrito vega é amida do prazer, que é o araquidinoil etanolamida, e o 2-AG, que é o araquidinoil glicerol. Esses são os nossos endocannabinoides, né? Aí a gente tem os canabinoides sintéticos, evidentemente que os laboratórios estão trabalhando em cima para poder simular essa ação desses endocannabinoides, e temos os fitocannabinoides, que, né, fitocannabinoides são 177 fitocannabinoides. Aqui eu trago exemplo de alguns, como o THC, o THCA, que também tem uma ação antiepilética e é na forma ácida, né, como na planta crua, antes de emitir o calor para descarboxilar. O CBD, CBC, CBG, CBN, o THCV, que num artigo publicado em junho na Liga Internacional da Epilepsia já traz a importância desse canabinoide. Então, quando a gente fala dos canabinoides agindo no sistema nervoso central, já que o objeto de debate aqui, de conversa que a gente traz da epilepsia, a gente vai falar que o alvo é o sistema nervoso central. Esses canabinoides, eles vão agir nesses receptores, né, canabinoides. E aí, né, é o que a gente chama dos sistema endocannabinoide, onde a gente tem as enzimas que sintetizam e que degradam os endocannabinoides. Temos os endocannabinoides e os receptores canabinoides. Então a gente tem aqui uma figura que tenta simular uma demonstração de como está conformado esses receptores canabinoides. Vocês podem perceber nessa figura verde aí como sendo a terminação de um neurônio, e nessa figura mais embaixo, onde tem esses emaranhados, isso são os próprios receptores, CB1 e CB2. Então vocês veem que essa linha que esse emaranhado atravessa é como se fosse a membrana da célula. Então esses receptores, eles alcançam a parte externa e a parte interna. Uma vez que os canabinoides se ligam a esses receptores canabinoides, então ele vai provocar uma transformação, e essa transformação vai provocar alterações no interior da célula, e que essa alteração é o que vai dar o efeito anticonvulsivante, que eu vou explicar com mais detalhe um pouco mais adiante. Bom, o que a gente tem aí? Aqui a gente tem uma demonstração de como agem os canabinoides. E é interessante, porque eu falei que existe uma comunicação entre um neurônio e o outro, através dessa comunicação neuroquímica, que são os neurotransmissores. E os endocannabinoides, eles são neurotransmissores que eles contrariam a definição de neurotransmissores clássicos na neurociência, né? Porque ele tem uma ação diferenciada, e é o que eu estou mostrando aqui nessa imagem, que é a sinalização retrógrada. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo o encontro entre dois neurônios, como eu falei anteriormente, né? O neurônio, né, pré-sináptico e o pós-sináptico, e essa fenda, que é a fenda sináptica. Normalmente, essa excitação, ela vem essa comunicação, ela se dá do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. No caso dos canabinoides, o que a gente chama de sinalização retrógrada? Uma vez que esse neurônio pós-sináptico ele está recebendo muito estímulo, ele vai enviar um sinal, né, ele vai enviar um sinal retrógrado para esse neurônio pré-sináptico, se ligando a esse receptor que a gente vê nessa figurinha aí em azul, né, essas duas chavezinhas em azul, e esses canabinoides, eles vão se ligar aí para provocar aquelas alterações. Então aqui é uma foto mais macro para explicar a chegada dos endocannabinoides, que são estimulados à liberação pelo próprio estímulo de hiperexcitabilidade. Esse que está recebendo vai mandar esse sinal para pedir para parar, né? Então esse é um dos mecanismos de ação dos canabinoides, que explica porque vários pacientes estão conseguindo clinicamente reduzir o número de crises convulsivas. Bom, e o que a gente tem aí? Mecanismo de ação especificamente de um canabinoide. Eu falei que a gente tem, que a planta, né? A planta tem 177 canabinoides, os mais estudados são o CBD e o THC, e por isso
a gente conhece melhor seus mecanismos de ação. E como é que o CBD vai reduzir essa excitabilidade neuronal? Através do antagonismo funcional dos receptores do receptor GPR55, da dessensibilização dos receptores vaniloides, TRPV1, e também da inibição do transporte de adenosina. Quando a gente fala do antagonismo, a gente está falando de fazer um trabalho contrário, né? Um antagonismo funcional. Então, esses receptores que vão trabalhar com uma perspectiva de hiperexcitação, uma vez que eles são antagonizados, então eles vão ter esse estímulo inibido, o que clinicamente se propõe a diminuir esse número de crise convulsiva. E a inibição do transporte da adenosina, né? A gente sabe que a adenosina ela é um modulador também nesse processo de excitação. E aí o CBD tem esse papel, né, de agir, né, melhorando as crises convulsivas com esse tipo de mecanismo de ação. Esse trabalho aqui é um trabalho muito importante, não é um estudo tão recente, mas é um estudo que ele vai demonstrar o papel do THC. Né? Por muito tempo, isso é polêmico, inclusive a hora de se tomar decisões políticas, de ignorar o papel do THC. Quando a gente percebe na prática clínica, a gente percebe na experiência e também, mesmo sendo um estudo em fase inicial, esse é um estudo muito bem elaborado que mostra, né, uma fase pré-clínica que vai mostrar, né, que o THC tem um papel importante de desincronizar. Tem um exemplo que eu gosto muito, né, que fala sobre a palma, né, para a gente explicar de como funciona o mecanismo da epilepsia. Como eu falei anteriormente, a gente pensa que pela manifestação clínica do comportamento assimétrico de excitação, a gente acha que vai ser aquela hiperexcitação assincrônica, quando na verdade não. É a sincronia que faz com que exista uma hiperexcitação. Por quê? Simplesmente porque se você tem um auditório cheio e todo mundo bate palma de uma forma aleatória, você vai perceber, né, que a intensidade, né, dessas palmas, na verdade, do ruído, né, falando especificamente da palma, vocês vão perceber que ele é mais baixo do que se todo mundo bater ao mesmo tempo. Então é esse sincronismo que provoca essa hiperexcitação. E o que esse trabalho vai mostrar? Ele vai mostrar o seguinte, isso aqui é uma foto, né, do hipocampo, e aí eles colocaram 4 eletrodos, que são 4 eletrodos que estão demonstrados com essas setas, né? E cada eletrodo desse, como a gente pode ver, olha, cada linha, né, cada linha dessa que a gente vê em cada quadrado, ela é uma linha que é de um neurônio. Então você vê que aqui esse eletrodo, ele está fazendo uma leitura correspondente a 4 neurônios, eu estou aqui na figura B, nesse primeiro retângulo, no segundo mais 4, no outro mais 2 e no outro 7, né? 7 linhas do que seria desses spikes, né? Que são chamados esses estímulos. Então, na segunda figura, na figura C, a gente consegue ver, sublinhando de maneira mais evidente, né, como esse hipersincronismo ele está presente, e com o uso do THC, a gente percebe, né, que existe uma desincronização. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante para mostrar que a gente deve apostar na investigação e no tratamento utilizando o THC também nas crises epilépticas. Eu lembro de 2014, né, quando me procuraram para saber se pacientes de microcefalia teriam indicação, né, tendo em vista que alguns pacientes existia um aumento do número de casos de microcefalia, e aí vieram me perguntar se a gente ia dar maconha para a criança com microcefalia. E aí, naturalmente, eu falei, olha, cada paciente ele tem que ser avaliado individualmente. Agora, conhecendo o mecanismo de ação, né, dos canabinoides e conhecendo a fisiopatologia da microcefalia, já era de se esperar que esses pacientes eles tivessem um efeito benéfico, né? E aí não foi uma surpresa o que a gente, né, começou a observar e vem observando, tanto que hoje a gente já tem projetos de pesquisa tratando da epilepsia a epilepsia, a microcefalia, né, que não só vem com
a síndrome epilética, mas com outros comprometimentos, se beneficiando com o uso da cannabis. E aí tem esse estudo aí, é um estudo que ele pega uma amostra de 171 pacientes, né, que receberam canabidiol, e aí quando a gente fala desses estudos, são estudos bem elaborados, com aqueles rigores científicos que são tão exigidos para que uma droga possa ter uma liberação de comercialização. Nesse caso aqui, eles utilizaram um canabinoide específico que foi o canabidiol, e eles dividem, né? Dividem o grupo de 171, colocando 86 pacientes tomando o canabidiol, né? E a outra metade, 85 pacientes, usando o placebo, né? Que o placebo vem a ser alguma substância que não se propõe a ter um efeito que possa ser atribuído a essa substância, né? Que não interfira no resultado. E aí, a redução média percentual na frequência de crise mensal, desde o início, foi de 43,9% no grupo de canabidiol e 21,8% no grupo de placebo, durante o período de tratamento, que nesse caso desse estudo foi realizado num período de 14 semanas. O canabidiol adicional é eficaz para o tratamento de pacientes com crise convulsiva associada a Lennox-Gastaut e geralmente são bem toleradas. Esses estudos eles são feitos para justamente mostrar a segurança e eficácia, né, que é o que muito se busca, né, nos tratamentos de maneira geral. E na epilepsia não poderia ser diferente, tendo em vista que existem pacientes que fazem uso de até 5 anticonvulsivantes e conseguem um benefício, às vezes fazendo só uso com óleo. É claro que a gente não aconselha que pessoas que não têm um acompanhamento tentem essa redução dos medicamentos, né? Procurem um profissional para que possa estar fazendo o tratamento ideal, que é aquele tratamento que tem um profissional acompanhando e que também a pessoa saiba o que é que está usando. Esse também é um estudo muito importante, publicado há 3 anos atrás. Essa é uma revista muito conceituada, onde eles pegaram, né, o New England Journal of Medicine, que eles pegaram 120 crianças e adultos jovens com síndrome de Dravet e convulsões resistentes a medicamentos, e eles deram uma dose de 20 mg quilo dia, ou placebo, além do tratamento antiepilético. Isso é importante também. Por uma questão ética, não se suspenderam os tratamentos antiepiléticos anteriores, né, mantiveram, e vai adicionar ou o placebo, ou então vai adicionar o canabidiol, e aí assim, vai comparar e ver se no resultado existe uma significância estatística importante, que é o que esse estudo vem mostrar, né? A mediana da frequência de convulsões por mês diminuiu em 12,4 para 5,9 com canabidiol, em comparação com o placebo, que foi de 14,9 a 14,1. Veja, 43% tiveram pelo menos 50% de redução na frequência de crise de convulsiva com canabidiol, né? O dobro, né? Digo, o dobro não, um número bem maior do que o placebo, que não apresentou uma significância estatística. E a condição geral do paciente melhorou em pelo menos 62% do grupo, com canabidiol, em comparação com o placebo. A frequência de crise total de todos os tipos foi significativamente reduzida com o canabidiol. Ou seja, é importante que quando a gente vai avaliar um estudo como esse, a gente veja se existe uma significância estatística, e esse estudo ele consegue contemplar esse critério, esse rigor científico. Nesse outro estudo aqui, a gente já tem uma amostra de 225 pacientes, onde 76 usou canabidiol na dose de 20 mg, 73 10 mg e 76 o grupo placebo. E a redução percentual média de frequência basal na frequência de crise convulsiva durante o período de tratamento foi de 42% aproximadamente no grupo com canabidiol, né? Nesses estudos também a gente vai observar, né, efeitos adversos que podem apresentar. Quando a gente fala de efeitos adversos, ninguém está falando que a maconha ela é inócua. É claro que tudo vai depender de como a gente aplique, né? Então, por isso que é importante esse tratamento otimizado com um acompanhamento profissional. Porque os pacientes eles podem apresentar efeito colateral. Agora, o que a gente vai informar o paciente? Primeiro, né, o que esses estudos já mostram, a gente vê na prática clínica. É muito seguro. É muito seguro porque, primeiro, ninguém morre por overdose de maconha. Pelo menos não se tem registro até hoje. Isso não é um detalhe, né, de informação. Isso é uma informação muito importante. É uma droga que não tem uma dose letal conhecida, né? E isso dá uma margem de segurança muito grande. Então, ela é muito segura nesse sentido e também nos efeitos colaterais. Por quê?
Porque os efeitos colaterais, eles são brandos, são efeitos colaterais reversíveis e são efeitos colaterais que quando a gente compara, por exemplo, com qualquer anticonvulsivante ou qualquer outra droga, a gente vai ver que no que a gente tem que avaliar a hora de prescrever o medicamento, que é o risco-benefício, a maconha, ela dispara na frente com essa vantagem desse risco-benefício. Tem pacientes que às vezes apresentam sintomas que a gente atribui às vezes à síndrome epilética e simplesmente era um efeito colateral. Isso chega a confundir, né? Paciente com ataxia, que você às vezes retira o topiramato e o paciente para de ter a ataxia, né? Então é importante a gente falar dessa segurança e dessa eficácia que esses medicamentos vêm demonstrando. Nesse outro estudo aqui, é um estudo brasileiro, recente, né, de 2 anos, o Pamplona, que é um grande pesquisador, é uma meta-análise, né, que ela vai fazer essa, né, para quem não está familiarizado, vai rebuscar o que existe de estudos realizados até o momento. E o que é que essa meta-análise ela vai demonstrar? Ela foi uma meta-análise que ela consegue fazer um apanhado de 11 estudos, né, no total de 670 pacientes foram avaliados e 40% dos pacientes reduziram em 50% a frequência de convulsão na exposição de extratos ricos em CBD ou de CBD puro. E que o CBD puro foi 4 vezes maior do que o extrato de cannabis rico em CBD, ou seja, postulando que outros canabinoides presentes poderiam contribuir para o aumento da sua potência. Isso aqui é um exemplo do que a gente já viu anteriormente, para quem já vem acompanhando as brilhantes aulas do curso do professor do Pariticão, né, e dos professores que estão chegando até aí, que é o efeito comitiva. O efeito comitiva, o entourage effect, que mostra que o conjunto dos canabinoides e dos compostos não canabinoides presentes na planta, ele costuma ser mais seguro e eficaz do que você botar o CBD isolado. Essa comparação ela não foi feita só com a epilepsia, não. Ela foi feita também em estudos com autismo e cada vez mais vem se comprovando. Existe controvérsia sobre isso, mas isso é uma coisa que, na verdade, os estudos vêm comprovando, né, de maneira mais consistente, e a prática clínica é de que realmente a gente deve apostar no efeito comitiva. E também por uma questão lógica, até para quem não é de uma área médica fica mais fácil de compreender. Se você tem um composto atuando no corpo, então é mais fácil o corpo se acostumar, criando o que a gente chama até de tolerância, né? E aí uma vez que ele se acostuma, o que é que a gente tem que fazer? Subir a dose. Então você já diminuiu a eficácia. Aí você sobe a dose. Tudo que você sobe a dose, você também diminui a segurança. E quando você tem um fitocomplexo, esses 1.495 compostos da planta, 177 canabinoides, 1.318 não canabinoides, é mais difícil do corpo se acostumar, até porque também cada um desses compostos vão agir em sítios, né, em receptores diferentes, e é por isso que a gente tem esse sinergismo, né, do efeito comitiva, né, explicando por que é que os pacientes eles se beneficiam. O tema ele é um tema inesgotável, né? A gente poderia ficar aqui falando detalhes sobre vários mecanismos de ação, sobre várias promessas que a cannabis a gente pode apostar no tratamento de diferentes síndromes epilépticas, mas o tempo é reduzido e eu me coloco à disposição desde já para maiores esclarecimentos, né? Eu deixo aqui meu contato, eu vou começar agora a interagir mais nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, né? Também está produzindo materiais. Estou com um grupo de médicos farmacêuticos agora, a gente já está organizado para iniciar o ano de 2020 também, não só com a preocupação de atender esses pacientes, ampliar esse corpo de profissionais para atender esses pacientes, mas também para participar dessa regulamentação, uma vez que haja da produção, e também de estar orientando, uma vez que nós já estamos há 6 anos, né, atuando nesse dilema da regulamentação da cannabis, está auxiliando também empresas que venham buscando informações para fazer parcerias, vamos iniciar pesquisas. Então, a partir do ano que vem, eu vou estar na própria rede social anunciando, né, sobre esse grupo
e eu espero, né, que cada vez mais pessoas saibam, né, sobre o tratamento com a cannabis, porque realmente a gente não pode deixar que esse renascimento, né, uma vez que o proibicionismo deixou esse ato na ciência, o que é uma coisa ilógica, tudo que é promissor na ciência costuma ser investido, e com a maconha, assim como também com os psicodélicos, houve um hiato do proibicionismo e a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar a ciência canábica, a gente precisa resgatar a ciência psicodélica, porque são várias as pessoas com diversos diagnósticos que podem se beneficiar. Então, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar falando e compartilhando com vocês esse conhecimento e me colocar à disposição para a gente continuar esse lindo debate. E parabéns para Ticão, né? Essa sua fortaleza, ela é explicada porque você não está sozinho, né? Você faz parte desse coletivo, desse todo, desse planeta, desse cosmo e do que é e o que somos todos, né? Uma parte de Deus em cada um de nós, e você consegue aplicar muito bem isso na sua paróquia. Muito obrigado.